Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Iris, professora de História. E hoje a gente vai falar aí sobre a última parte, né? A terceira parte do nosso capítulo 11, que vem falar diretamente sobre como se deu aí a queda da monarquia e a proclamação da república, que é o sistema político que está em vigor até hoje nas terras brasileiras, certo? Vamos começar aí falando um pouquinho da política, como que estava a política brasileira nesse momento. Então, como eu já falei no início no início do capítulo, nesses vídeos e em outros vídeos também do terceiro bimestre, no fim do século XIX, diversos grupos sociais brasileiros estavam descontentes com a forma de governar do Dom Pedro II. Eles questionam o que era mais questionado, lembrem aí, era a questão aí do poder moderador, dando plenos poderes ao, é, ao Dom Pedro II. Existia também um desentendimento com os setores que, no começo do seu reinado, eram apoiadores do seu governo. E esses fatos deixavam o imperador cada vez mais isolado do restante da sociedade. Inclusive, essa imagem que eu trouxe para vocês é uma caricatura que foi vinculada na imprensa, nos jornais da época, dizendo que o imperador ele já estava velho, cansado e não queria saber mais de governar. Porque nesse período, inclusive as aparições públicas do Dom Pedro II, elas foram diminuindo cada vez mais. Os cafeicultores do Oeste paulistas, eles começaram já a usar a mão de obra livre dos imigrantes que nós vimos nas aulas aí anteriores. E eles conseguiam acumular muitas riquezas, mesmo não tendo mais o trabalho escravo em suas fazendas. E só que eles não exerciam muita influência na política. Quem exercia essa influência eram os cafeicultores escravistas do Vale do Paraíba. E eles deixaram de apoiar a monarquia logo após a assinatura da Lei Áurea. Um dos motivos deles não apoiarem é que eles reivindicavam que o governo imperial pagassem um tipo de indenização pela perca dos escravos que eles tiveram aí com a assinatura da Lei Áurea. A interferência do imperador nas questões religiosas, que inclusive é essa caricatura que eu trago aí para vocês, também foi um ponto a mais para desencadear aí a queda do imperador, porque houve uma crise entre as duas instituições, o Estado, representado pelo imperador, e a Igreja. Esse episódio ficou conhecido como questão religiosa. Pela Constituição que regiu o Brasil em 1824, o Brasil ele era um estado católico, o que na prática dava ao imperador certos poderes sobre a Igreja, como aprovar ou desaprovar a circulação do país de documentos oficiais que vinham aí do Papa, que são chamados de bulas papais. Por conta de antigas desavenças entre a Igreja e a maçonaria, o Papa Pio IX publicou uma bula papal decretando a expulsão de membros da igreja que estivessem ligados à maçonaria. E aí que começou o problema do Brasil com a igreja, porque Dom Pedro II, ele era maçom. Então, ele se sentiu de certa forma ofendido com essa expulsão, com esse decreto da igreja que expulsavam as pessoas que eram da maçonaria da igreja católica. Além do Dom Pedro ser maçom, algumas pessoas ligadas a ele também faziam parte da maçonaria e
pediram aí um apoio do Dom Pedro II nessa questão. Então ele decretou que nas terras brasileiras a bula não ia valer, ou seja, ele proibiu a igreja de proibir com que as pessoas membros da maçonaria exercessem o direito de atuar dentro da igreja. O bispo de Olinda e do Pará, eles simplesmente não aceitaram a ordem vinda do imperador e eles expulsaram as pessoas que eram maçons das suas comunidades. Esse ato resultou na prisão desses dois religiosos por ordem do imperador, que provocou então um rompimento entre a igreja e o governo. Então foi mais um motivo que fez com que o imperador fosse declinando e chegasse ao fim. Um outro grupo que concordou aí com o fim da monarquia, eles emergiam da classe média urbana, que era formada principalmente por profissionais liberais e comerciantes. Eles procuravam maneiras de aumentar a sua participação política, o que não era muito possível tendo um imperador no poder. Então, eles buscavam essa participação maior pleiteando cargos públicos e cargos que tinham mais prestígio junto ao governador imperial. Os militares também formam um grupo aí que são contra o sistema de governo de Dom Pedro II. E eles estão mais fortalecidos porque, lembra aí da Guerra do Paraguai? Então, quando termina a Guerra do Paraguai, eles voltam ao Brasil um tanto quanto mais fortalecidos. Afinal de contas, foi uma campanha que eles venceram juntos, e isso fortaleceu os laços entre os militares brasileiros que serviam juntos. Então, e eles também aí ansiavam por um governo mais democrático e também ansiavam por cargos públicos e por uma participação maior nas decisões políticas do Brasil. Então, juntando todas essas camadas, que algumas camadas até influenciavam, inclusive o povo. Então, essas camadas populares menos favorecidas, elas ficavam aí às margens da mudança, não tinham grande participação e ficavam aí procurando um espaço para eles. O movimento republicano. Em 1970, deixa eu aumentar. Em 1970, no Rio de Janeiro, que era a sede do Brasil, né, a capital do Brasil, um grupo de intelectuais liberais fundou o Partido Republicano. Por meio do jornal A República, membros desse partido divulgaram ideias republicanas e propunham a mudança do regime político no Brasil. Em 1887, também no Rio de Janeiro, os oficiais do Exército se organizaram e formaram o Clube dos Militares, cuja principal função era unir principalmente os militares que se opunham ao governo imperial. Então, a gente tem aí, entre 1870 e 1887, dois grupos que se juntam para divulgar as suas ideias de um governo republicano. Então, o Partido Republicano Paulista, fundado em 1873, ele exerceu aí bastante influência nesse processo que resultou na proclamação da República. Esse partido ele era formado principalmente
por grandes latifundiários paulistas, que buscavam defender, é óbvio, os seus interesses econômicos e viam a mudança do regime uma possibilidade de terem participação maior no poder político do Brasil. É, então, assim, o país ele estava repleto de divergências políticas, questões sociais que não tinham uma solução, que não eram resolvidas, existia uma fragilidade do governo imperial que estava se tornando cada vez mais evidente, e o Dom Pedro, ele já estava idoso, com a saúde debilitada, e não conseguia mais evitar aí essa crescente oposição do seu governo. Um outro fato também que faz com que o Dom Pedro II não lute pela não proclamação da República, não lute pela monarquia, para se manter a monarquia no Brasil, é o fato dele não ter um herdeiro homem. O único herdeiro vivo que ele tinha era a princesa Isabel. E como ele era conservador e tradicional, ele achava inadequado que uma mulher assumisse o poder público do Estado. Algumas mulheres na Inglaterra, na Europa no geral, elas exerciam aí o poder de soberanas nas suas terras. Porém, eram mulheres que estavam ativas dentro da política. A princesa Isabel, ela nunca demonstrou interesse, esse ativismo em questões políticas. Ela assinou a Lei Áurea, sim, porém era mais uma questão social. Ela era envolvida em questões sociais, em questão de lutas para que o povo vivesse melhor, mas ela não estava envolvida diretamente na política. Então, o fato de não ter alguém para substituí-lo fez com que também Dom Pedro II não lutasse muito para se manter no Brasil um regime monarquista. Então, o país ele está repleto de divergências políticas e de questões sociais aí que não se resolvem. Essas questões sociais, galera, são as questões que vêm junto com o fato dos escravos serem libertos. A partir do momento em que os escravos são libertos e não conseguem trabalhar, não conseguem manter suas famílias, manter suas casas, isso daí gera uma grande questão social que o governo de Dom Pedro II não conseguia resolver. Então, diante de todos esses problemas e de toda a fragilidade, o fato dele estar já idoso, com a saúde debilitada, ele não conseguiu evitar muito que essa crescente oposição ao seu governo se tornasse de certa forma real. Então, entre os grupos que desejavam implantar a República no Brasil, tinha uma parcela do exército que era chamada de mocidade militar. E eles eram bastante atuantes. Esses militares, eles possuíam uma forte tendência ao republicanismo, devido ao contato que eles tinham com militares que lutaram junto com eles na Guerra do Paraguai, que eram republicanos. Então, a gente tem aí oficiais republicanos da Argentina, do Uruguai, que eram influenciados pela ideologia do positivismo. Então, os republicanos civis e militares, eles se uniram, tentando aí convencer os altos oficiais do exército a participar de uma espécie de golpe do Estado, implantando então a República. Aos poucos, esses republicanos foram se aproximando do Deodoro da Fonseca, que era um marechal de grande prestígio por sua atuação principalmente na Guerra do Paraguai. E ele também estava aí desapontado com as políticas implantadas pelo imperador. Então, Deodoro da Fonseca, ele acabou aderindo às causas republicanas. Então, no dia 15 de novembro de 1889,
Deodoro ele toma a frente dos militares republicanos e de alguns civis, mas os civis eram poucos civis. Eles se encontram, eles se encontram e sem muita resistência, eles vão ao primeiro regimento do exército, onde se encontrava o Visconde de Ouro Preto, que era o chefe dos ministros do período. E ele demite, então, todo o gabinete ministerial. No mesmo dia, 15 de novembro, a República ela é proclamada no Brasil. Na ocasião, os líderes republicanos assinaram o primeiro decreto do novo governo, instituído como governo provisório, que foi presidido por Deodoro da Fonseca e transformou aí as províncias do Brasil em estados federativos. Então, com a República sendo proclamada, o Brasil, as províncias brasileiras não são mais províncias e têm o título de estados federativos, certo? Então, o governo provisório tem aí como um primeiro presidente do Brasil o Deodoro da Fonseca. Beleza, galera? Então vamos aí à nossa atividade. A atividade ela é bem tranquila, muito fácil. Então, nessa atividade a gente tem aí um esquema de como que era uma fazenda de café. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar a ilustração que representa uma fazenda de café no Brasil no final do século XIX e vão, através dos números, das letras, vocês vão identificar o que representa cada uma dessas letras. Então, aqui na letra G nós temos um campo onde pessoas estão trabalhando. Aí aqui do ladinho, tem uma descrição. Uma fazenda de café geralmente era estabelecida próximo a um rio, que garantia o abastecimento é, de água da fazenda. Não é, por exemplo, não seria a letra G, porque aqui não tem água, não tem nada que diz que tem um rio aqui. Então, aquela alternativa não é a letra G. Você vai ler todas as alternativas e identificar qual letra cabe em cada uma das alternativas. Olhando aqui, olha, nós temos a senzala, nós temos a casa grande, que era o local onde o dono da terra vivia, a senzala, que era o local onde os escravos viviam. E vocês vão lendo e conseguindo aí identificar cada uma dessas figuras. Beleza, galera? Então é isso, vamos ficar por aqui. Olha só, essa atividade, como vocês já sabem, né, não vale nada se você apenas fizer a atividade e não postar. Então, faça a atividade, tira uma foto, não precisa tirar a foto da figura, tira uma foto só da relação que você fez e poste lá no Classroom. Vai estar lá a queda da monarquia, páginas 16 e 17, e você vai postar a sua atividade nesse tópico. Beleza? Essa atividade vale um ponto, espero que vocês façam, né? E para que a gente feche aí com tranquilidade essas atividades. Lembrando que depois já é a nosso terceiro vídeo e a gente começa então a nossa diagnose. Beleza, galera? Diagnose, capítulo 11. Beijos e até a próxima. Fala galera, beleza? Bom, no áudio hoje a gente vai resolver alguns exercícios ainda de regra de 3, tá? E aí tá na página 17 do módulo 4. Vamos começar na número 5, ok? A número 5 fala assim, ó. Os tijolos a serem utilizados em uma construção deverão ser transportados de um depósito para o canteiro de obras. Um caminhão carregado com 2.800 tijolos realiza o trabalho em 7 viagens. Quantas viagens, no mínimo,
são necessárias para realizar esse trabalho se for utilizado um caminhão que transporta 3.650 tijolos em cada viagem. Então tá. Então primeiro falou que esse primeiro caminhão aí, ó, ele carrega 2.800 tijolos, né? E realiza o trabalho em 7 viagens. Então vamos por aqui, ó, 7. Beleza? E ele falou que um outro caminhão, quantas viagens faria um caminhão que carrega 3.650? Então vamos por X viagens aqui, que a gente não sabe, né? Então, só multiplicar cruzado vai ficar assim, ó, 2.800x igual. Mas antes disso, ó, o que a gente tem que saber, ó? Quanto mais, vamos fazer primeiro, vamos ver se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, né? Quanto mais viagens, quer dizer, quanto mais tijolos o caminhão levar, né? Menos viagem ele vai precisar fazer, não é? Um caminhão leva 1.000 tijolos, ele vai precisar fazer menos viagens do que um caminhão que leva 500 tijolos, certo? Então são inversamente proporcionais. Então o que a gente tem que fazer? Inverter uma das colunas. Vamos inverter essa aqui, vai ficar assim na verdade, ó. Esquece isso aqui, vai ficar assim, 2.800 igual a x sobre 3.650, 7. Ok? Agora sim, posso multiplicar cruzado, vai ficar assim, ó, 2.800 vezes 7, né? Igual a x igual a 2.800 vezes 7. Certo? Vamos ver quando dá 2.800 vezes 7, ó. Fica 0, 0, 7 vezes 8. Aí dá 56. Faz 5. 7 vezes 2 é 14, né? Mais 5 dá 19. 19.600. Então ficou assim, ó, x igual a 19.600 dividido por 3.650. Vou cortar um zero, cortar um zero. Essa divisão que eu já fiz vai dar 5,4. Ou seja, não dá para eu fazer 5,4 viagens, então tem que arredondar para cima. Ou seja, vou ter que fazer um número maior de viagens do que 5. Então são 6 viagens. Ok? Entendeu? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer na hora que pegar uma questão desse tipo de regra de 3 é verificar se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Próximo, número 6, fala assim, ó. Uma fábrica de automóveis atende a uma encomenda em 27 dias, trabalhando nos turnos da manhã e da tarde. Se forem trabalhados 3 turnos, mantendo a mesma produtividade em cada um deles, em quantos dias a fábrica atende a essas encomendas? Então tá, então novamente a gente vai ter que verificar se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, ó, atende a 27, atende a uma encomenda em 27 dias, né? Certo? Trabalhando 2 turnos. Ok? Aí quer saber quantos dias, né? Vai conseguir fazer a encomenda, né? Se trabalhar com 3 turnos. Correto? Beleza? Então, o que a gente vai precisar fazer? Se demora 27 dias com 2 turnos, se eu aumentar o turno, vai diminuir os dias. Eu vou conseguir entregar a minha encomenda em menos dias, certo? Igual aqui, aumentou para 3, quer dizer, o que vai diminuir os dias, né? Trabalhados. Então, novamente, inversamente proporcional. O que eu faço? Inverto uma das colunas. Correto? Vamos inverter essa aqui agora, tanto faz. Vai ficar assim, ó, x a 2 e 27 a 3. Vai ficar 3x é igual a 27 vezes 2, dá 54. Né? Então, por x igual a 54 sobre 3. Isso aqui vai dar 18 dias. Então, ó, se colocar o turno, colocar para 3 turnos trabalhados, então vai demorar 18 dias. Diminuiu, né?
Então é isso aí, galera. Essa foi a nossa aula. Na próxima aula a gente vai aprender sobre regra de 3 composta, que vai envolver 3 ou mais variáveis, né? E vocês vão ver como é que funciona, ok? Então é isso aí, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Valeu! Alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula de informática, agora nessa reta final já, quarto bimestre, já estamos encaminhando aí pro final do ano e as aulas não param, a gente está aí nos últimos conteúdos, então vamos seguir. Para a aula de hoje, deixa eu dar uma ajustada aqui na câmera, isso. Para a aula de hoje eu trouxe para vocês um conteúdo que é vírus, mas eu não estou falando de vírus no aspecto biológico, não. Não vai ser sobre coronavírus, não vai ser sobre nenhum tipo de vírus humano. Nós vamos falar dos vírus cibernéticos, dos vírus de computador mesmo, de computador, de celular. Então, não é o vírus biológico que a gente tanto está falando aí esse ano, da questão de vírus de internet. E é um assunto aí que com certeza vocês já ouviram falar muito de vírus, todo mundo tem medo de pegar vírus de computador, vírus no celular, só que hoje eu quero mostrar para vocês como surgiu o vírus, de onde surgiu o vírus, o termo vírus, o que é um vírus, como se prevenir, como evitar receber um ataque por um vírus e por aí vai. E aí no finalzinho da aula tem aquelas perguntas, tem uma tarefinha de casa para fixar o conteúdo e garantir a nota de vocês do quarto bimestre. Pessoal, vírus de computador. O que são vírus? Vírus de computador, vírus cibernético, vamos falar de vírus cibernético porque hoje as infecções não são só no computador, acontece também no celular, tablet, etc. Eles são programas desenvolvidos para alterar de forma nociva e clandestina outros softwares de computador. Então são programas usados para atuar de forma ilegal, forma clandestina, forma nociva mesmo, então para causar algum mal ou aplicar algum golpe. Então o vírus de computador nunca é um vírus do bem ou é feito com um propósito positivo. O vírus ele é feito com um propósito negativo mesmo, para atacar algum software de computador, algum software de celular e por aí vai. O vírus, pessoal, o primeiro vírus de computador, existem algumas teorias aí sobre qual foi o primeiro, mas a mais pontual foi criada em 1972 por Robert Thomas e foi batizado como The Creeper. O The Creeper, ele era um vírus, até então, só para vandalismo mesmo. Ele não era tão nocivo assim. E qual que era a função desse vírus? Na época não era chamado de vírus, né? Não tinha nem esse termo ainda. E o vírus, ele infectou um computador e na tela do computador ficava aparecendo uma mensagem regularmente, o tempo todo. Ficava aparecendo uma mensagem I'm Creeper, catch me if you can. Que é basicamente, eu sou rastejante, me pegue se for capaz. Então era mais um afronte, era mais um ato de vandalismo mesmo. Até então não danificava ali o computador diretamente, não fazia nenhum ataque nocivo direto. Essa mensagem ficava na tela incomodando o usuário. E na época não se chamava de vírus de computador, não se chamava vírus, era apenas um software aí com objetivo de vandalismo. Só 12 anos depois que começou a se utilizar a palavra vírus, que foi batizado como vírus. E como que surgiu, por que batizaram de vírus? Um grupo de estudantes criou um jogo, vários programadores na verdade, criou um jogo onde o objetivo era um objetivo estranho, né? Alguns programadores ali, era criar um programa que invadisse o computador do colega e ocupasse toda a memória RAM primeiro. O vírus que atacasse toda a memória RAM primeiro ganhava. Então como que esse vírus acontecia? Tinha que ter a permissão,
o vírus instalava, precisava do hospedeiro ali, que era o computador, e esse vírus ia se multiplicando na memória RAM até tomar conta de toda a memória do computador. E aí começou como um jogo. A partir disso, o jogo até se chamava Core Wars. Core Wars. E aí, esse jogo que esses programadores desenvolveram, batizou como vírus, porque o vírus de computador ele tem muitas semelhanças com o vírus biológico. Primeiro, ele precisa de um hospedeiro, assim como o vírus biológico. No caso, o hospedeiro é o computador, é o celular ou é algum software. Depois, esse vírus, quando instalado, ele se multiplica, assim como um vírus biológico. Então, ele vai se alastrando ali pelo software do computador e no momento certo ele faz o ataque dele. E aí que você percebe que seu computador está com vírus, ou a sua conta, ou algo assim. Então, por ter essas semelhanças com um vírus biológico, que também precisa de um hospedeiro, se multiplica lá e tem um momento de atacar, por ter essas semelhanças, o nome vírus foi implantado e ficou. Depois de 12 anos, o primeiro vírus, aí sim, basicamente colocou o nome de vírus e ficou. E aí, pessoal, só em 1986 surgiu um vírus chamado, o primeiro vírus que se alastrava, o primeiro vírus que se alastrou, chamado Brian. Esse vírus, ele infectava apenas os disquetes e ele era transmitido de um para o outro, poderia ser essa transmissão. Para começar, professor, o que é disquete? Eu acho que talvez vocês, alunos aí muito novos, fiquem na dúvida do que é um disquete. Talvez vocês lembrem de alguma aula de informática em que eu falei das peças, da evolução do computador, mas o disquete é esse dispositivo aí do lado direito. Esse dispositivo servia para quê? O disquete servia para armazenar coisas assim como um pendrive. A diferença é que um disquete armazenava no máximo um arquivo do Windows. Hoje o disquete aí tem tamanhos incríveis, assim, cabe várias coisas, filmes, programas, etc. Um disquete cabia ali basicamente um trabalhinho de escola e só. Então era um armazenamento de arquivo, um local para armazenamento de arquivo, só que muito curto. Esse primeiro vírus, quando a pessoa colocava o disquete do computador que estava infectado, o vírus passava para o disquete e ocupava toda a memória do disquete. A pessoa não conseguia colocar nada no disquete, não conseguia salvar nada. Esse disquete ficava infectado. Então o Brian foi o primeiro vírus que já batizado como vírus e que já tinha essas características que ele podia passar de um para o outro. Então, se depois esse disquete fosse colocado em outro computador, ele poderia passar o vírus do disquete para o computador e assim outro disquete que entrasse naquele computador seria infectado e por aí vai. Então, esse vírus Brian, ele ocupava toda a memória ali do disquete e aí a pessoa ficava sem ter como utilizar o disquete, né? Pessoal, aí na década de 1990 surgiu o vírus Melissa, que já foi um dos primeiros vírus a ter um grande potencial nocivo, já começava a causar muitos danos. O Melissa, ele tinha a capacidade de infectar arquivos do Word e utilizava e-mails para distribuir automaticamente os contatos, que é uma forma muito usada ainda hoje em dia. As pessoas criam e-mails falsos, e-mails infectados, ou seu e-mail acaba sendo infectado, e esse e-mail manda mensagens automáticas para as pessoas. A pessoa, quando abre essa mensagem, esse arquivo, ela infecta o computador, e no caso do Melissa, ele infectava o Word. Então, o que o Melissa fazia? Ele era enviado também por e-mails, a pessoa recebia um e-mail, dentro desse e-mail tinha um arquivo e esse arquivo infectava arquivos do Word. Então já era ali o começo, uma forma de se alastrar ainda mais rápido, de passar mais fácil ainda o vírus. E aí, disso, os vírus só foram evoluindo, os softwares só foram ficando mais complexos, os hackers, as pessoas que utilizavam dos vírus só foram fazendo coisas mais complexas, e o vírus ele também chegou para o celular. O primeiro vírus para o celular se chamava Caber. Ele foi o primeiro a infectar telefones celulares. Na época, o primeiro telefone celular infectado por um vírus foi um da Nokia. Então, o vírus, hoje em dia, ele também roda muito em celular, porque as pessoas usam até mais celular do que computador. Então, é um alvo fácil. Então, a partir desse tempo aí,
Você vê, o vírus quando ele começou, ele só aparecia uma mensagenzinha na tela, era algo só por vandalismo mesmo, e aí foi evoluindo até corromper equipamentos, e depois de corromper equipamentos, ele já começou a corromper softwares, e daí roubar senhas, e daí foram surgindo outros tipos, variações de vírus, como os cavalos de Troia, os trojans, etc. Então o vírus ele está aí também, assim como os vírus biológicos, os vírus de computador também estão em constante evolução. E aí uma forma de se prevenir, não só de prevenir, mas remediar quanto aos vírus, é o uso de antivírus. Os antivírus, eles são softwares que ajudam a proteger sistemas operacionais, tanto no computador quanto no celular. Eles ajudam a prevenir a entrada do vírus, detectam a contaminação do sistema e o removem. Então, o antivírus, pessoal, eles têm esse papel de, primeiro, fazer a proteção do computador. Se o computador tiver nenhum vírus, ele ajuda a proteger ali que o seu computador não entre algum vírus. Mesmo com o vírus já instalado, ele consegue fazer alguns, dependendo do vírus também, claro, porque a gente tem vírus aí muito complexos, que às vezes só resolve formatando o computador. Mas os antivírus, eles detectam a contaminação do sistema. Você passa ali um escaneia o computador, ele achou o vírus, ele detecta e ele também remove esse vírus. Então o antivírus tem esse papel fundamental aí, tanto para um computador, quanto para um celular, quanto para um tablet, quanto para um sistema. É importante ter um antivírus. Quais são algumas formas de contaminação de vírus? Como pegar vírus no computador? Existem diversas formas de se contaminar um computador ou um celular com vírus. Algumas delas, eu vou falar aqui, são através de trocas de mensagens instantâneas. O que são mensagens instantâneas? Aplicativos, WhatsApp, Facebook, etc., com desconhecidos ou com dispositivo infectado. Às vezes você conversa com uma conta ali, você não sabe se essa pessoa é um hacker, se essa pessoa tem um intuito ali de danificar o seu sistema. Ou às vezes você está conversando aí com uma pessoa que você conhece, você sabe que essa pessoa não é um hacker, essa pessoa não tem o objetivo de infectar o seu computador, mas ela talvez foi infectada por algum motivo. Então, por meio de trocas de mensagens de WhatsApp, geralmente as pessoas recebem links. O vírus, na maioria das vezes, ele precisa de uma permissão. Como que ocorre essa permissão? Essa permissão é quando você clica no link, você aceita ali algo entrar no seu computador, no seu celular. Então, na maioria das vezes, precisa de uma permissão. Essa permissão vem por forma de link. Você está lá no seu WhatsApp, aí chega a mensagem de um amigo, de um primo, de um tio, falando: você ganhou 10 mil reais, clique aqui neste link. Os vírus, assim como as fake news que a gente viu na última aula, são bem sensacionalistas. Então você clica ali naquele link, porque você acha, né, é o seu primo, é o seu amigo, é o seu tio, é alguém que você conhece, então você acha que é confiável. Tá falando que você ganhou 10 mil reais, você vai e clica. Quando você clica, você já é direcionado para um link, e aí já infectou o seu aparelho. Então tem que tomar cuidado com as contas que você conversa e com os links que você abre. Se a pessoa te mandou o vírus, um link, pergunta. Sempre que alguém me manda algum link, até algum curso, algum vídeo, eu pergunto: é seguro? Você usou esse link? Porque às vezes a pessoa nem sabe que ela está enviando aquele link automaticamente. O vírus ali infectou ela, está enviando ali mensagens automáticas e ela nem sabe. Então você pergunta se é seguro, dá uma olhada no link, vê se não é algo muito sensacionalista, assim como a gente viu nas aulas de fake news. Se não é algo, você ganhou 10 mil, abra aqui e veja tal coisa extraordinária. Então, tome cuidado com esses links sensacionalistas. Por e-mail também acontece a contaminação por vírus, também através de link. Você recebeu um e-mail, tá lá um link duvidoso, ou um arquivo, baixe esse arquivo, tá um arquivo ali. Sempre dê uma olhada, desconfie, passe um antivírus. Troca de e-mails com links ou arquivos maliciosos também é uma forma de se contaminar por vírus. Visitas a sites não confiáveis. Existem sites que o próprio site ali tem um vírus. Então, se você entra no site, você já está dando permissão para o vírus entrar no seu computador. Então, tomem cuidado nos sites que vocês acessam. Se o site aparece o cadeadinho do lado esquerdo, geralmente na barra de endereço. Veja se é um site seguro. Se o site não tem muito spam, que são aquelas janelinhas, muito pop-ups, são aquelas janelinhas de propaganda, e tomem cuidado onde vocês clicam, porque se tiver uma janelinha pop-up assim, você entra num site, tá lá: você ganhou 100 reais por ser o visitante número 1000, clique aqui.
Se você clica, você está dando permissão, que é o que na maioria das vezes o vírus precisa para ele entrar. Então, se você dá permissão, o vírus entra e aí ele instala e faz ali o serviço dele no seu computador ou no seu celular. Download de arquivos infectados, tomem muito cuidado no que vocês vão baixar. Quer baixar uma música, colocou lá a música tal no Google, apareceu o link, você já vai lá e baixa. Toma muito cuidado. Download é uma forma de você dar 100% de aprovação para o vírus entrar no seu computador. Então sempre desconfie do que você vai baixar. Olhe se aquele arquivo que você está baixando é seguro. Vai baixar um documento, uma apostila, uma tarefa. Olha o site que você está baixando, se é um site confiável. Passa o antivírus sempre que possível. E outra forma de contaminação é através de pendrive, o cartão de memória contaminado. Se você tem um pendrive que tem vírus, aí você vem... Aliás, se uma pessoa tem chega um amigo seu com um pendrive, olha só, vamos colocar umas músicas dentro do seu computador. Esse pendrive está com vírus. Coloca no seu computador, você está dando uma aprovação para o pendrive passar o vírus para o seu computador. Aí esse pendrive passa e aí o vírus entra no seu computador também. Então todo lugar que a pessoa que tiver com o pendrive contaminado colocar o pendrive, todo computador que ela colocar, ela vai, ou cartão de memória, ela vai contaminar aquele computador. Então tome cuidado com pendrives, não deixe assim qualquer pessoa chegar e colocar o pendrive no computador, pergunta, você olhou se tem vírus, escaneou antes, sempre peça para a pessoa fazer isso antes de colocar o pendrive no computador. Isso acontecia muito na época das lan houses, que eram aquelas casas com computadores. Ainda existem algumas lan houses, né? Eu acho que lan house vocês devem saber o que é, não é tão ultrapassado assim. A pessoa, vários usuários usavam esse computador e as pessoas colocavam e tiravam o pendrive o tempo todo, então era fácil ter contaminação de vírus. Então essas são algumas formas de contaminação, alguns tipos de riscos, de formas que vocês dão autorização para o vírus instalar no seu computador ou no seu celular. Uma das formas de se prevenir e remediar é utilizando o antivírus. Os antivírus, pessoal, eles devem ser usados frequentemente e devem estar atualizados. Nunca deixem o computador de vocês sem um antivírus. É essencial ter um antivírus no computador. Ah, mas os antivírus são caros, eu não quero pagar por um antivírus. Existem boas opções gratuitas. Entre os antivírus gratuitos mais usados, alguns estão aí nas imagens, tem o Avast e o AVG e o Panda, que são antivírus gratuitos. Tem a parte paga, né? Você pode pagar para ter um pouco mais de segurança, mas o gratuito já ajuda bastante. E aí com o antivírus, sempre faça periodicamente, escaneie o seu computador, coloque lá para fazer scan, ele escaneia todos os computadores procurando o vírus. Se apareceu assim, o seu antivírus precisa ser atualizado, atualize seu antivírus. Deixe o antivírus ativo. Alguns sites falam assim, para você baixar esse filme, para você baixar esse documento, você tem que desativar seu antivírus. Tome muito cuidado na hora de fazer isso. Porque se você desativa o seu antivírus, seu computador está totalmente sem proteção. Então não deixe seu computador sem proteção, sem antivírus, e deixe sempre atualizado. Então, tem antivírus gratuitos, recomendo aí a Avast, AVG ou Panda. O próprio Windows, hoje, eu acho que a partir do Windows 10, se você não tiver antivírus, ele já tem um antivírus instalado, que é o Windows Defender. É um tipo de sistema que ele faz um serviço aí para a pessoa não pegar o computador e deixar o computador 100% sem nada, sem proteção nenhuma. Então o Windows ele já está vindo com o Windows Defender. Mesmo com o Windows Defender, instale o Avast, ou instale o AVG, ou instale o Panda. Professor, eu vou instalar todos para ficar mais seguro ainda. Não precisa. Não precisa instalar todos os antivírus. Primeiro vai pesar o computador, vai dar conflito. Então escolha um desses, instale, use, mas não fique sem antivírus. O antivírus ele é essencial para combater o vírus. E assim como nós estamos aí na luta para combater um vírus biológico, nós estamos na luta também para combater os vírus virtuais. Os vírus, pessoal, pelo que vocês viram aí na aula, vocês perceberam que eles deixaram de ser apenas vandalismo e hoje é crime cibernético. O vírus hoje é crime. As pessoas usam o vírus de computador para cometer crimes. Então, deixou de ser algo só por vandalismo, deixou de ser algo só ali para irritar o usuário e se tornou um tipo de crime também. Beleza? Pessoal, vamos de homework agora. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Acendi a luz aqui também, porque estava ficando escuro demais, já estava vendo ali meu rosto sumir. Pessoal, qual que é o homework? O
homework básico para compor a nota de vocês do quadrimestre. Mesmo esquema, vocês vão copiar as questões que eu vou colocar a seguir no caderno, copia essas questões, responde, fotografa e posta no tópico de informática, quarto trimestre, no Google Classroom. Já está lá a tarefa, já está lá o tópico, já está lá a atividade. Então, caso não tenha matéria de informática, usa uma matéria de OPE, use algum caderno que você tem folhas disponíveis, faça cabeçalho com o nome completo de vocês, por favor, porque o perfil de vocês no Google Classroom, a maioria está com o nome fictício, o nome do pai, o nome da mãe, e aí quando eu abro a tarefa, eu não sei de quem é a tarefa. Então, por favor, coloque o nome de vocês, é fundamental colocar o nome em todas as tarefas. Ainda mais que vocês não colocam foto de vocês, vocês não botam o nome de vocês, a gente fica perdido ali tentando adivinhar de quem que é aquela tarefa e por aí vai. Então coloque o nome completo. Vale a nota do quarto trimestre. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem no WhatsApp, estou à disposição, vocês sabem aí aonde achar os professores, tem o WhatsApp de todos. Vocês têm até 7 dias, depois que a atividade foi pro ar, vocês estão assistindo essa aula, tem até 7 dias para fazer essa tarefinha minúscula, tarefinha que vocês fazem a maioria das vezes só a base da aula, prestando atenção na aula, vocês já conseguem responder. Então não deixem de fazer a tarefa, por favor, final do ano aí chegando, eu tenho certeza que todo mundo quer passar direto, quer ser aprovado aí diretão, então faça as atividades. 4 perguntas simples, 4 perguntas fáceis. A primeira dela, qual foi o nome do primeiro vírus que surgiu, o que ele fazia? O primeirão que eu falei ali, qual era o nome dele, o que ele fazia? Segundo, qual era a capacidade do vírus Melissa, ou seja, o que o vírus Melissa fazia, qual era a forma que ela trabalhava, que ele atuava. 3. Cite 3 formas em que a contaminação por vírus pode acontecer. Faltou um errinho, pessoal, um R e um ponto final. Na verdade, acho que eu coloquei, mas na hora que eu fui salvar, não formatou. Então, pode acontecer. Então, cite 3 formas em que pode acontecer a contaminação de vírus, por vírus. E 4, o que são os antivírus? 4 perguntas simples, básicas, mas que vão ajudar vocês aí a fixar o conteúdo, a lembrar aí por um bom tempo, aprender aí um pouco mais sobre vírus. Tenho certeza que vocês aprenderam muito aí em ciência sobre vírus biológico, agora estão aprendendo aí comigo sobre vírus tecnológico. Pessoal, tenham uma excelente semana, ótimos estudos, ótimo descanso. Qualquer coisa, manda mensagem, faz o que for aí, sabe onde nos achar. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.